Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Pela manhã contei com exclusividade que Fábio Carille está nos planos do Vasco. Uma pessoa próxima ao Carille me confirmou que existiam conversas. Todo mundo publicou essa notícia, embora ninguém tenha dado crédito. Quero acrescentar algumas informações. Já tem gente dizendo que o Carille descartou a mudança para o Vasco. Não é a informação que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, conversei com essa pessoa próxima ao Carille e a pessoa afirmou o seguinte, abre aspas, o Vasco quer o Fábio. E estamos conversando, tentando chegar a um acordo, fecha aspas. Carille tem contrato com o Santos até dezembro, prorrogável por mais um ano. A proposta do Vasco é de 3 anos de contrato com 50% de aumento. Dá para dizer que o Carille está balançado e as próximas horas vão ser definitivas para a decisão dessa história. É possível que o Santos tente melhorar as condições do atual comandante, que foi vice-campeão paulista e tem 2 vitórias em 2 jogos na Série B do Brasileiro. Números do Carille em sua segunda passagem pelo Santos desde janeiro. 18 partidas, 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Só para lembrar, Santos, para contratar o Carille, se meteu num baita enrosco. O Vevaren, time com quem o Fábio Carille tinha contrato, está cobrando na FIFA 7 milhões e 300 mil reais. Só para acabar sobre o Vasco, Pedro Martins, ex-executivo de futebol do Cruzeiro, foi anunciado hoje como novo diretor do Vasco da Gama. Bora falar agora sobre Dario Benedetto. Certamente se você torce para Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, vai se lembrar do atacante que hoje tem 33 anos de idade e pertence ao Boca Juniors. É que o Benedetto em vários momentos foi especulado, especialmente por esses 3 clubes, embora também já tenha aparecido na pauta do Flamengo e de outros times. A informação dessa quarta-feira é de que Benedetto não ficará no Boca Juniors. O contrato se encerra em dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato, mas existe a possibilidade real de o Boca abrir mão dos últimos 6 meses do contrato e liberar o jogador de graça. Tudo porque o Benedetto não vive boa fase nas últimas 5 partidas, em 3 delas ele nem saiu do banco, temporada atual de 13 jogos e um único gol marcado. E o Benedetto está entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco do Boca, salário na casa dos 600 mil reais mensais. 33 anos de idade, algumas lesões. A ideia do Boca é abrir mão desse contrato e se alguém aparecer com proposta para fechar com o Benedetto, o Boca não deve criar muitos entraves. Caberia no seu time do coração Dario Benedetto? Use o espaço para comentário, já aproveita e marca o dirigente do seu time. Quem sabe esse vídeo não chega para ele. Só para lembrar, o Benedetto de outros tempos, super decisivo, se transformou em alguém que tem convivido com muitas lesões. Vai ser difícil o Cláudio Leite, vai ser difícil substituir o Ramon Dias, apesar de tudo, ele é um bom treinador. O Marco Antônio, a culpa da gestão Salgado, não quis administrar. E aí, Edmundo, tem muita gente no chat que estou vendo aqui pedindo para repercutir mais a entrevista do Euriquinho. Cara, vou ler aqui, tá, Edmundo, com aspas, eu sei que você acabou não assistindo, normal, que algumas coisas viralizaram, né? E aí eu vou colocar, abrir aspas para mais uma parte do que o Euriquinho falou aqui, até a parte do Pedrinho, por exemplo, fala, abre aspas para o Euriquinho. Pedrinho é um cara sério, tem bons propósitos, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Ele defendeu essa venda enganado. Alguém contou uma história para ele e ele acreditou. Hoje ele viu que não é bem assim, que não foi feito da maneira que passaram. Para ele ter uma boa gestão, o primeiro passo é reconhecer que ele foi enganado e que passou algo para o torcedor que não era verdadeiro. Reconhecer que ele teve um erro nesse processo de venda e processo de avaliação que ele teve de como a venda foi feita. Aí também tem outra parte aqui que ele fala que ele está engessado, ele teve acesso ao contrato, mas ele teve que assinar o documento que se ele dizer qualquer coisa sobre o acordo, ele tem que pagar uma multa de 5 milhões. No dia 27 de março, entrevista, deixa eu ver se tem mais algum aspas importante aqui. As pessoas, mais aspas dele, as pessoas acreditavam que seria uma solução para o clube e estão vendo que o que fizeram realmente foi caminhar a passos largos para a extinção da instituição. Aí ele fala muito mais coisas aqui, Edmundo, que pode falar. Não, primeiro que ele está falando da figura do Pedrinho, mas quando o Vasco foi vendido para 777, o Pedrinho nem era ventilada a possibilidade do Pedrinho ser candidato. E aí acho que ele fala da Sempre Vasco, que é o grupo político que o Pedrinho fazia parte, que eu faço parte, o Felipe faz parte. E esse grupo, sim, esse grupo foi enganado. Assim como deu 90%, 90 e poucos por cento o plebiscito. Por quê? O Josh veio ao Brasil, né? Primeiro pôs dinheiro em forma de empréstimo
para que o Vasco não fechasse as portas, porque o Jorge Salgado, que é bilionário, não quis pôr, né? Não acho que ele tenha que pôr, mas ele não quis pôr. E aí disse que o Vasco não conseguiria chegar aos meses seguintes. E aí foi feito um plebiscito, deu mais de 90% de aprovação, e nós aceitamos sim. Por quê? O que nós queríamos? Tudo que ele prometeu. Um Vasco forte, competitivo, jogando de igual para igual com o Flamengo, né? com o grande rival, que tem gente que não gosta que fale o nome, mas foi isso que ele prometeu. Na prática, não foi isso que aconteceu. Então, todos nós fomos enganados, né? E aí, quando veio a eleição de 11 de novembro de 2023, que nós conseguimos convencer o Pedrinho de ser o candidato, não é a figura dele única que foi enganada. O grupo inteiro foi enganado, assim como toda a torcida do Vasco. O Euriquinho é um cara que entende muito, 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 muito de Vasco, entende muito, muito de futebol. A escola dele é sensacional, com o pai, com o doutor Eurico Miranda, mas ele tem dificuldade de gestão no clube pelos parceiros, né? O grupo dele não tem muita gente que não é bem vista no Vasco, mas ele sabe pra caramba do Vasco. Tudo que ele disse nessa entrevista, ele está coberto de razão, mas não acho que é para o caos total. O Vasco já passou por momentos mais difíceis e superou, né? Quando o Vasco botou lá o SBT na camisa, o Vasco perdeu o dinheiro da televisão, perdeu o patrocinador fornecedor de camisas, perdeu quase que todas as suas receitas e, mesmo assim, ficou de pé, porque o Vasco tem uma coisa que poucos times têm no Brasil, que é uma torcida engajada e que ama o clube incondicionalmente. E aí, rapaziada, será que o Benedito caberia aí no Vasco, né? Jogador que vive problemas lá no Boca Juniors, né? Sabemos da boa qualidade que ele tem, né? Um ótimo centroavante. Será que caberia bem aí na equipe do Vasco, né? Para fazer sombra ao Verratti, ou até possivelmente jogar junto com o Verratti e fazer um Vasco com um ataque poderoso, né? Daí eu gosto do futebol do Benedito e acho que caberia bem na equipe do Vasco, né? Mas como o jogador já tem um pouco de uma idade avançada, não sei se é 777 que queria, né, investir no jogador, né? Queira investir no jogador, já pela idade que ele tem, 33 anos, né? E um pouco também do alto salário, né? E atualmente ele recebe na casa dos 600 mil. Então, mas acho aí que seria uma boa opção aí para fazer sombra ao Verratti ou até jogar ao lado dele. Então deixa aí sua opinião nos comentários, né? O que você acha disso? E também aí sobre Fábio Carille, né? O Vasco deve estar aí negociando com o técnico que está atualmente no Santos, né? O Vasco cogita aí entre ele, Fábio Carille e o Pesolano, né? O Vasco tenta aí os dois técnicos que são mais avançados agora em termos de vir para o Vasco, né? Vamos ver se o Vasco acerta com algum desses dois técnicos. Qual a sua opinião entre os dois? Qual você acha um pouco melhor para caber aí no Vasco? Dê sua opinião. Não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí para chegar para mais vascaínos. Valeu?